Jungle. Audio Jungle. Sejam todos muito bem-vindos ao nosso podcast Entre Manas. Eu sou a Patrícia Luciano e essa querida é a minha parceira Priscila Furlan. E hoje é um dia de festa pra gente. Já fazia tempo que a gente queria essa pessoa aqui no Entre Manas. Vou dar alguns spoilers pra vocês. Ele é natural de Sergipe, mudou-se aqui para São Paulo aos 20 anos de idade, onde construiu uma trajetória acadêmica e profissional na área da saúde. Ele é graduado em enfermagem, tem especialização em cardiologia, é mestre em gestão e ciências da saúde e doutorando na área de determinantes das doenças crônicas, aprofundando seus estudos voltados à saúde pública e aos fatores que influenciam o adoecimento da população. Tem uma sólida experiência na área assistencial e acadêmica, atua como professor universitário também na área da saúde, contribuindo para a formação de novos profissionais com uma abordagem crítica, humanizada e baseada em evidências. A trajetória dele é marcada pelo compromisso com a educação, a pesquisa e a promoção da saúde, com ênfase na compreensão dos determinantes sociais das doenças crônicas. Vou tomar a liberdade de fazer um anexo aqui. Além disso, ele canta, encanta e inspira a gente praticamente todos os domingos na paróquia que a gente tem a felicidade de congregar e de conviver. Quem está aqui com a gente hoje é o Josi Andrade Araújo. Josi, que felicidade! A gente tá muito emocionada com a sua presença aqui. Muito obrigado. Quando eu recebi o convite de vocês duas, eu me senti muito lisonjeado, de verdade. E eu acredito que vamos passar uma tarde de uma experiência preciosíssima. Com certeza. Principalmente no embasamento da fé, que eu carrego muito. E eu quero iniciar esse momento pedindo ao Espírito Santo que toque nossos corações, abrande nossos corações, toque nossas mentes, e que tudo que seja falado aqui não seja em vão, seja para construir e reconstruir vidas, que eu tenho certeza que é esse propósito que me move. Amém. Vem, Espírito Santo de Deus, vinde tocar nossos corações nessa tarde, Espírito, e vem conduzir todas as palavras que saiam de nossas bocas, de nossos corações. Vem, Espírito Santo, com alegria. Vem, Espírito. Vem, Espírito. Vem, Espírito. Sozinho eu não posso mais, sozinho eu não posso mais, sozinho eu não posso mais viver. Eu quero amar, eu quero ser aquilo que Deus quer. Sozinho eu não posso mais, sozinho eu não posso mais, sozinho eu não posso mais viver. Eu quero amar, eu quero ser aquilo que Deus quer. Sozinho eu não posso mais, sozinho eu não posso mais, sozinho eu não posso mais viver. Ai, gente, cadê minha caixinha de lenço?
Isso é uma Obrigada. pequena amostra da emoção que a gente vai Que a viver gente essa vai tarde. viver. Preparem os Os seus seus corações, os seus espíritos, porque de verdade vai ser aí uma rodada, né? Uma jornada com muito amor, muita fé, muita transformação. Amém. E a gente já quer começar falando disso, né? Da tua trajetória, do quanto ela foi repleta de desafios, né? Não foi uma jornada fácil, né? Onde tudo veio de mãos beijadas ali tranquilamente. Como é que a fé te ajudou a superar esses desafios todos? Nossa, essa pergunta ela é muito preciosa para mim. Me faz viver e pensar desde o início, quando eu me tornei gente. Eu digo que a minha vinda ao mundo foi exatamente para construir uma trajetória de união, não somente na minha família ou na minha vida, porque eu costumo dizer que eu sou instrumento nas mãos de Deus. E tudo que eu não faço pensando em mim, eu faço pensando no próximo. Que eu quero que Deus me use exatamente para isso, para construir vida e reconstruir aquilo que foi quebrado. Eu lembro que, desde a minha infância, a minha mãe adotiva, ela me educou na fé católica, né? Então, para vocês terem uma ideia, eu morava no Nordeste. E lá tem praias. E a praia não era distante da minha cidade. Mas eu fui conhecer a praia com mais de 18 anos de idade. Porque minha mãe, ela era tão firme na fé que ela falava assim, quando tinha alguma excursão pra gente ir pra praia, eu falava, mãe, eu quero ir pra praia hoje. Aí ela falou, você vai. Mas primeiro, as coisas de Deus. Depois você vai à praia. Então, as coisas de Deus, quando ela falava, era assim. Primeiro você vai à missa. Quando você sair da missa, você vai para a excursão. Só que nunca batia, porque a missa era 10 horas da manhã. A excursão já tinha saído às 7 horas. Todo mundo na praia. Então, eu nunca fui à praia, né? Mas, naquele momento, eu ficava chateado. Porque eu não tinha essa oportunidade, porque ela queria me educar, me aprofundando na questão da fé. E aí, hoje, eu reconheço e agradeço a Deus pela insistência da minha mãe. Se não fosse ela, talvez hoje nós nem teríamos nos conhecido. Porque hoje o que me move de verdade é a fé. E é esse embasamento que eu carrego desde a minha infância. Desde os 7 anos de idade, que foi quando eu comecei a lembrar das coisas. Hoje, né? Eu pensando na minha infância, eu lembro desde os meus 7 anos. Para trás eu não consigo recordar muita coisa. Então eu agradeço a essa mulher que me adotou, que era uma viúva já com 6 filhos, e ela ainda teve a coragem de me adotar muito pequeno, eu nem caminhava ainda, e ela foi corajosa, né? Ela não desistiu. E para mim foi um grande presente que Deus me deu. Eu começo a ganhar presente aqui, a partir do momento que eu sou adotado. Porque eu, olhando hoje a base da minha família biológica, eu acredito que eu não estaria aqui. Eu não teria construído a minha vida embasado na fé, como hoje eu tenho essa construção. Você tem acesso e contato com a tua família biológica? A minha família biológica tem uma história bem complicada. Eu fui rejeitado pela minha mãe e pelo meu pai desde o nascimento. Quando a minha mãe engravidou de mim, o meu pai já tinha uma outra família com 3 filhos. Minha mãe não sabia. Minha mãe só descobriu essa família, essa traição do meu pai, quando ela estava grávida de mim. E aí, toda aquela carga negativa,
né, da descoberta da traição, caiu sobre mim. Porque meu pai, sabendo que minha mãe estava grávida, minha mãe, sabendo também que estava grávida, ela não teve oportunidade de sair, de separar do meu pai. Mas logo que eu nasci, a minha avó paterna, foi ela quem fez o parto. E essa história eu falo de verdade porque quem contou foi minha mãe, a biológica. Ela disse que assim que minha avó me pegou, ela falou para o meu pai, vem ver seu filho, é um menino. E meu pai falou o seguinte, nasceu a desgraça da minha vida. Meu Deus. E logo em seguida, a minha mãe não aguentou a dor da traição, já estava ali com 9 filhos, e ela abandonou tudo. Eu sou o mais novo, e inclusive ela também me deixou para trás. Mas isso já é superado. Hoje, biologicamente, eu tenho 19 irmãos. Eu sou o 20º. Meu Deus. E não conheço todos. A minha ligação hoje com a minha família biológica é somente com 2 irmãos que moram aqui em São Paulo. Mas a minha afinidade maior é com a minha família adotiva, que mora em Sergipe. Infelizmente, minha mãezinha adotiva, Deus já recolheu. E recentemente, eu tenho menos de 1 ano, meu pai também foi biológico e minha mãe biológica também partiram. Em 1 semana, os 2 foram morar com Deus. Não era pra me emocionar já agora. Eu esperava que eu ia me emocionar mais pro final. Mas é porque me tocou muito, aí eu já vou chorar. Calma. Porque eu também sou filha adotiva. Nós somos irmãs do coração. Nós somos irmãs do coração. E eu também, quando não conheço família biológica, nunca tive a curiosidade, nunca tive o interesse. E eu fui assim também, desde a gestação, pelo, né, o que a mãe nos contava. Era uma pessoa também que não queria. E com 4 dias de vida, saí assim da maternidade, me deixaram em algum lugar. E a minha mãe, uma coisa que a gente fala que é só Deus mesmo que explica. E foi Deus que me colocou na vida dela, ela que colocou ela na minha vida. E com 4 dias, nossa mãe foi me buscar. E foi uma coisa assim também, ligado pra minha mãe e falou assim, tem uma criança aqui, você quer? Minha mãe pensou. A Paty foi abandonada num salão de cabeleireiro, na porta do salão, embrulhadinha num pano de prato. E foi a coisa que mais mudou e transformou a nossa vida. Então, eu nem imaginava que existisse essa conexão, né, entre as histórias de vocês. Mas eu digo que foi sorte nossa. Foi. Foi sorte nossa, né? Hoje a gente pensando no contexto de toda a nossa história, que sorte a minha. Que aquela mulher, aquela viúva guerreira, ela já era viúva por 2 vezes, ela me aceitou. E te amou. E me amou. Me educou no melhor caminho que eu poderia estar. Que é no caminho de Jesus. Foi a melhor coisa. Porque olhando a trajetória da minha família biológica, eu não teria seguido eu não teria conquistado, talvez. Ou talvez sim, né? A gente nunca sabe os planos de Deus, né? Muitas vezes a gente questiona os desígnios do Senhor, mas quando a gente se entrega verdadeiramente, é Ele que nos conduz. Então, aos meus conhecimentos, ao meu pensar humano, eu digo que talvez eu não teria chegado até aqui e tido essa construção que eu tenho na fé, principalmente na fé, porque é ela que me move. É tanto que no início, né, aqui do nosso podcast, eu já comecei agradecendo ao Espírito Santo, pedindo sabedoria para que nenhuma palavra fosse em vão. Porque a verdade é o que nos move. Isso é verdade. E Deus é verdade. Com certeza. Nossa, a gente já... Ai, até o final, gente, eu já vou chorar muito. Josi, a gente queria falar de uma pauta que um dia você trouxe um testemunho na igreja. E isso
de uma certa forma, mexeu também com a gente. De um determinado momento que você foi em um lugar para fazer uma confissão e não quiseram te atender, né? De uma forma extremamente preconceituosa. Como que isso impactou na sua vida? Olha, eu acredito que aquele momento foi um dos momentos, foi uma das dores mais doídas que eu já senti na minha vida. E eu digo que, graças a Deus, que Ele me dá força e me dá sabedoria. E mais uma vez eu entro aqui com a minha mãe biológica, adotiva, por ela ter me ensinado a verdade. Porque eu já andei em todos os lugares, eu já busquei novas experiências, mas busquei não na dúvida, foi simplesmente para experimentar. Assim como uma mãe oferece algo para o seu filho, filho, vem comer batatinha. Ah, mãe, eu não gosto, mas ele nunca experimentou. E a curiosidade na minha juventude me fez experimentar algumas coisas. E eu nunca encontrei a verdade plena como eu encontro na Igreja Católica. Não que não exista verdade em outros lugares. Existe. Eu estou falando uma verdade plena. Até porque, como Deus é onipresente, onisciente e onipotente, Ele está em todos os lugares. Eu não duvido disso. Mas também acredito que não é em todo lugar que Ele se manifesta. Sim. E é por isso que eu acredito muito e tenho a minha fé fundamentada na Igreja Católica. Sim, eu vivi essa dor, que para mim foi uma das dores mais profundas que eu já senti. Foi em um evento que teve, e eu fui para este lugar, onde tinha em torno aí de 60 mil pessoas. E teve uma confissão. Primeiro foi uma confissão comunitária, preparando, né, os nossos corações. E como eu acredito muito nos sacramentos da igreja, eu queria me confessar. Eu queria estar ali em conexão plena com Jesus. E na preparação da confissão comunitária, o padre disse assim: pessoal, eu quero pedir encarecidamente a vocês que vocês não demorem no confessionário. Não converse muito com o padre, sejam rápidos, sejam objetivos. Demore em torno de 5 minutos, tá bom, porque vocês estão percebendo a fila, e realmente a fila era gigantesca. E como a gente já estava na preparação da confissão comunitária, eu falei, faz sentido. Tá bom. E aí chegou o meu momento de entrar no confessionário. Quando eu entrei, era um padre famoso, que ele aparece muito na TV. E eu me surpreendi por ter sido ele. E ali começou a nossa conversa, né? E o que era para durar 5 minutos, durou 2 horas e 20. Foi uma conversa muito forte. Ele questionando a verdade dele e eu também trazendo as minhas críticas como cristão. Sim. Porque não é porque ele é padre que tudo que ele fala eu devo acreditar. Porque ele também é humano, ele é falho. Eu acredito em um Deus que é amor. Por que é questionável eu amar, seja lá qualquer pessoa? O amor, ele tem várias classificações. Vocês são irmãs. Vocês se amam. Muito. Se você é casada com seu esposo, você não deixa de amar a sua irmã. O amor, ele tem diversas colocações. E o próprio Deus fala assim, como que você pode... O próprio Jesus, ele fala, como que você pode dizer que ama a Deus se não ama o seu irmão? Porque Deus é amor. E muitas vezes o amor, muitas vezes não. Eu acredito sempre que o amor não é sentimento. Porque todo sentimento acaba. Percebe? Uhum. Você se apaixona por alguém, a paixão acaba. Quando você briga com alguém, você tem raiva, é um sentimento. Ele acaba.
O amor não é sentimento, porque o amor nunca acaba. Senão, eu estaria sendo hipócrita pregar que Deus é amor. Sim. E Deus é infinito. Amor é decisão. Eu decido amar você. A gente pode não se dar bem, mas eu te amo. E no confeccionário foi exatamente essa linha que a gente foi conversando. E chegou um momento em que eu toquei no meu pai, que o meu pai não me perdoa pela minha orientação sexual. O meu pai, desde o início, quando ele me rejeitou, aquela palavra de nasceu a desgraça da minha vida, aquilo foi quebrado. Porque eu confio em um Deus, eu busco um Deus que não me deixa carregar coisas negativas. Então, aquela palavra de maldição que ele proclamou no meu nascimento foi quebrada. Eu acredito muito nisso. Demorou muito eu dar o perdão para o meu pai. Mas quando eu toquei no meu pai, eu falei bem assim, eu sinto um rancor do meu pai. Eu falei isso na confissão. E ele falou, mas por que você sentiu rancor do seu pai? Eu disse, porque meu pai não me perdoa, meu pai não me aceita. Mas por que ele não te aceita? E aí eu falei da minha orientação sexual. Aí ele falou bem assim, mas seu pai tá certo. O seu pai tem toda a razão. Nem eu consigo aceitar uma pessoa assim. E aquilo, cada palavra que ele ia falando era uma apunhalada no meu coração. Eu poderia, naquele momento, simplesmente me desmoronar na fé. Sim. Nessa fé que me fez crescer. Ali você podia se sentir abandonado, né? Por Mais Deus, uma assim, vez. né? Mais uma vez. Né? E ali não foi a primeira vez que eu fui rejeitado dentro da Igreja Católica. Né? Eu já fui expulso de 2 igrejas católicas por conta da minha orientação sexual. E ele não aceitava. Ele me mostrou um vídeo de Martim Lutero no inferno. Ai, que absurdo, gente. E ele falava, junto com o Martim Lutero, que foi o divisor da água da Igreja de Jesus, estão os homossexuais. Estão queimando lá no inferno. E eu falava, eu não acredito que um homem tão renomado como você consegue falar uma coisa dessa. Jesus, ele não lhe deu o poder de julgar. Jesus lhe deu o poder de perdoar. Isso eu acredito. Mas de julgar, não. Porque o próprio Jesus fala, eu não vim para julgar. E a palavra de Deus diz, maldito é aquele que se condena a si próprio. Pelo contrário, padre, eu sou extremamente feliz pela minha orientação sexual. E não é porque eu não tive outras experiências. Eu tive. Meu primeiro casamento foi com uma mulher. Eu tenho uma filha, eu sou avô. Mas eu ia me tornar uma pessoa infeliz e ia fazer uma família infeliz. Totalmente. Então, eu não acredito nesse Deus que você está falando para mim. Não acredito. E essa conversa durou muito tempo. Muito tempo. E ali eu já estava quase perdendo minhas forças. Né? E eu disse para ele, a gente não entra em acordo. Porque eu amo o meu esposo. E eu vou permanecer com ele. Porque ele falou bem assim, se você realmente quer ser feliz, quer ser de Deus, você está atrapalhando a sua vida e a vida do seu esposo. Separa, manda ele embora. Gente, que absurdo. Eu falei, não posso fazer isso. Não posso porque a minha mãe biológica, ela também me condenava pela minha orientação sexual. Mas, no fim da vida dela, ela reconheceu o grande filho que ela perdeu quando ela abandonou. Ela reconheceu isso. E eu senti verdade quando ela falou. E aí, naquele momento da confissão, eu falei, padre, eu não quero mais conversar com você. Eu gostaria que você me desse a absolução
dos meus pecados. Ele falou, não vou dar. E olha o conflito que eu estava vivendo. Porque Jesus autorizou, Jesus deu autoridade Aquela ao pessoa. padre Sim. para ele fazer isso. Quando ele disse para Pedro, Pedro, tu és pedra, e sobre essa pedra edificarei a minha igreja, tudo que tu ligares na terra será ligado no céu, e tudo que tu desligares na terra será desligado no céu. O padre, o sacerdote, ele recebeu essa ordem de Jesus. E eu acredito muito, porque eu não sei vocês quando passam a experiência da confissão, mas quando eu me confesso, eu saio renovado, Sim. eu saio outra pessoa. E eu comparo muito com Maria Madalena. Jesus, em momento algum, questionou o que ela fazia. Não mesmo. Ele simplesmente olhou e disse, cadê os que estavam te julgando? Eles não te condenaram? Nem eu te condeno, filha. Se a autoridade de Jesus, que é o nosso grande mestre, ele fez isso, ele que é o professor, por que eu, como aluno, eu não vou fazer? Então, para mim, foi muito doloroso aquele dia. E ele disse assim, eu não vou perdoar os seus pecados, porque eu sei que quando você sair daqui, você vai chegar em casa, você vai pecar novamente. Ai, meu Deus. Aí eu falei bem assim, padre, tudo bem, eu posso até pecar novamente, mas daqui para minha casa dá em torno de 2 horas. Se o senhor me perdoa e eu no trajeto daqui para minha casa eu morro, eu vou para o céu. Mas se o senhor não me perdoa, a culpa é sua. Porque eu vim atrás Sim. daquilo que foi lhe dado a ordem, perdoar. E ele disse, não, eu não te perdoo. E eu saí daquele confessionário com uma tristeza muito grande no meu coração. Eu vim para casa chorando o caminho inteiro. E quando eu cheguei em casa, eu não me conformava. Eu chorava como criança. Porque, não que a minha fé estava sendo abalada, mas porque eu não concordava com os ensinamentos de Jesus, que aquele homem recebeu e não estava colocando em prática. Uhum. A autoridade que ele tinha e que ele usou tão mal, né? Exato. E aí, o que eu fiz para eu me consolar um pouco? Eu fui na igreja mais próxima da minha casa, ver se tinha confissão naquele momento. E tinha. Que não era a paróquia que você frequentava. Não era a paróquia que eu frequentava. Cheguei lá, tinha uma senhora e falei assim, tá tendo confissão? Ela falou, não. Eu falei, mas o padre tá aí? Ela falou, tá. Eu posso falar com ele? Ah, agora não dá. Só que eu chorava muito, que ela falou bem assim, pera um pouquinho. Fui lá, chamou o padre, e o padre disse, deixa eu atender ele. E aí eu sentei assim na frente do padre e contei tudo para ele, o que tinha acontecido. E ele falou bem assim, meu Deus. Ele só olhou para mim e disse bem assim, filho, não se sinta condenado. Muitas vezes, o inimigo age na gente. Vem cá. Me abraçou, perdoou os meus pecados e eu sigo a minha vida, onde eu acredito que a verdade plena está, que é na Igreja Católica. Não desisto, porque não é por homem que eu vou, Sim. é por Jesus. E ele me usa. E como usa, né? Eu falo isso pra Patrícia, eu falo, gente, às vezes eu saio, parece que eu levei 3 chineladas. E vocês sabem que lá na missa, aquele momento de reflexão, a gente chama momento de reflexão, muitas vezes eu vou assistir depois, que as pessoas gravam, Sim. elas me mandam. E eu sou tocado. Sim. Porque eu falo, mas eu não lembro de ter falado isso. Então é o Espírito Santo, É o Espírito Santo que me usa. Que te usa. E vocês sabem o quanto eu sou julgado por isso? Ah, imagino que muito. É da essência do ser humano, né?
Isso, infelizmente, não foi uma herança direta que a gente tem de Jesus, né? A gente é muito ensinado o tempo inteiro a julgar, avaliar as pessoas. É verdade. Porque por eu ser homossexual, as pessoas não acreditam que Deus age em mim. Ai, gente. Que o Espírito Santo habita em mim. Quer ver? Eu questiono muito, por exemplo, o meu irmão mais velho, ele era super católico. Ele veio várias vezes aqui em São Paulo e pediu para eu levar ele em Aparecida do Norte para pagar a promessa. Hoje ele virou pastor de uma igreja evangélica. Hoje ele me condena. Hoje ele fala que Deus não está comigo. E aí eu pergunto para ele, mas engraçado. E aquele tempo que você ia pagar a promessa em Aparecida, Deus agia em mim? Você falava que eu era uma pessoa tão abençoada e hoje eu não sou mais abençoado? Então o que você fala, para mim, não vai acrescentar no meu crescimento pessoal. Porque, pelo contrário do que você fala, eu sou uma pessoa extremamente abençoada. Abençoada. De todos os meus irmãos, biologicamente falando, né? Dos 19. Não tem nenhum que tenha uma vida tão bem-sucedida como eu. Isso não é bênção? Nossa, muita O que bênção. seria, né? Isso não é graça? Muita, né? Muita. E quando eu pergunto para eles, você acha que a homossexualidade mesmo é uma escolha? Você acha que eu escolheria sofrer? Você acha que eu escolheria ser julgado pela sociedade? De 19 irmãos que eu tenho, só eu sou homossexual? Eu que escolhi isso? Todos vocês são abençoados e eu escolhi ser amaldiçoado. Não faz sentido. Não faz sentido. Em tudo que eu faço, pode ter certeza, Deus está à frente e é por Ele que eu faço. Ai, Josi, que lindo. que testemunho. Acho que E a gente agradece por você não ter desistido. exatamente. De você ter continuado e assim, impactando vidas. Eu sempre falo que você impacta vidas. Às vezes a gente entra na igreja derrotada e quando você começa a louvar, aquilo parece que renasce, que a gente renasce. É uma força que eu não sei explicar, mas que a gente sai tão fortalecido, tão confortado dali. Então a gente tem que agradecer. E acho que a gente pode reservar um espaço muito especial, um episódio inteiro para falar dessa sua relação, né, com o Ministério de Música. Então, se você está curtindo esse bate-papo cheio de coração, cheio de fé, volte Quarta-feira, às 12h30. até já!